Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Mota, o Pai Punkers no Instagram e também na vida real. E hoje é um dia muito importante para mim. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esse dia, que para mim é um dia memorável. Né? Meu sentimento hoje é um sentimento de alguém que, sei lá, estava construindo uma casa ao longo de 5, 6 anos. E hoje é a inauguração dessa casa. Assim, é esse o sentimento que eu tenho hoje em relação ao que eu vou explicar para vocês e que a gente vai começar a viver no Brasil em relação ao APS, ao Android APS, a partir do dia de hoje. E esse dia, assim, a gente está falando de uma entrega de um trabalho de 5, 6 anos, né? E, assim, é um dia muito, muito, muito legal para mim, muito importante, assim, eu sinto como se fosse um ciclo se fechando de verdade, porque parece uma palavra meio de coach, né, assim, mas eu sinto como fosse realmente um ciclo se fechando. E porque é uma luta árdua de muito tempo, né, até chegar no dia de hoje. E isso tudo começou há 5, 6 anos atrás, e essa aqui é uma conversa que eu tenho com o Milos de muito tempo atrás, né, 5, 6 anos, onde eu mando para ele, e aqui na esquerda você consegue ver, o nosso gráfico do Night Scout, tá? E eu mando para ele falando, olha, os resultados são muito bons, que a gente tinha mudado da uma logo para a Nova Rapid, e que estava mudando as nossas vidas aqui no Brasil, né? Então, não era com inglês do cachorrão ainda. Quem sabe dessa história sabe. E aí pergunto, né, quantas pessoas estavam usando aqui no Brasil. E eu falei que era só meu filho, né? E ele falou que eu deveria compartilhar isso. E eu falei que beleza, agora eu vou me tornar então um evangelista do Android APS. E foi basicamente isso que aconteceu, de verdade. Então, assim, eu entendi isso como sendo realmente algo que para mim se tornou uma missão, né? E é, a gente tá assim, não tinha nada, era só mato. Tem aquela expressão de que era só mato, era realmente só mato ainda em relação ao Android APS aqui no Brasil, né? Então a gente não tinha nem aplicativo em português, não tinha documentação de nenhum nível, não tinha vídeo no YouTube ensinando a montar o APK, nem nada do tipo. Então, assim, a gente melhorou muito essa dinâmica. Posteriormente a isso, eu falei com a Dana também, basicamente no mesmo período, para ela enviar material para mim. Ela mandou a apresentação dela, que ela usava para eu poder divulgar. E a minha intenção nesse período era iniciar uma comunidade lá em Manaus. Nesse tempo eu morava em Manaus já. Iniciar uma comunidade em Manaus e na época eu lembro que eu tinha muito médico que falava para não dar nenhuma moral para isso, porque eu não era médico e eu consigo, entre aspas, entender um pouco do pensamento. Ele é teoricamente um pensamento lógico, de certa forma, porque era tudo muito novo. E a gente está falando num período que nem existia ainda o Miau Miau e o Libre, tá? Então, assim, existia já o Libre, mas não tinha Miau Miau. Então, para usar o APS, o que que a gente precisava fazer? A gente precisava ter uma configuração específica de sistema operacional no celular. Então, não era você comprava o celular na loja, ele já via com Android compatível. Não. A gente precisava instalar um Android específico para poder rodar o Android GPS, né? Então, assim, a gente precisava formatar e botar um outro sistema operacional no celular. Aí a gente precisava ir no Android Studio, que é esse programa aqui. Deixa eu ver se consigo. Deixa eu ver se ele está aberto. Acho que nem está aberto. Tá aqui, achei. Então, assim, a gente precisava vir, montar o código aqui e tal. Então, assim, tem vários tutoriais meus ensinando isso, né? Precisava também configurar a bomba da Roche através de um software. Então, a gente também sempre ajudou as pessoas a terem acesso a esse programa, instalar no computador delas. E assim conseguir fazer as mudanças. São coisas muito básicas isso aqui. Tem vídeo no YouTube também ensinando isso. E nessa época não tinha um CGM como tem hoje em dia, né? Que a gente consegue criar com o Libre e mais o Miau Miau. Então eu pegava um relógio, ah, tirava a pulseira dele, imprimia um case numa impressora 3D e botava em cima do Libre. E essa informação era enviada para o celular, tá? Então isso era basicamente tudo que era necessário para poder funcionar. Então, se hoje parece difícil, era muito mais difícil ainda, né? Então, assim, tem todo um aspecto realmente de conseguir vencer muitas barreiras para tornar esse tipo de conhecimento mais acessível. E aí eu tenho um vídeo muito antigo no YouTube. Tem vídeo que a gente até tirou do ar porque ficou tão obsoleto, assim, porque muita coisa mudou, que ia gerar mais desinformação do que informação, né? Então, acho que todo ano eu botava vídeo de 2019 criar Night Scout. Hoje a gente está no vídeo de 2023, né? Então, possivelmente vou ter que criar agora o 2024 já, porque algumas coisas mudaram e a gente vai sempre tentando melhorar o máximo possível, tá? Mas muita coisa aconteceu. E aí eu acho que é muito importante explicar
o porquê que o dia de hoje é o dia de hoje, de certa forma, e por que que o dia de hoje não aconteceu antes, né? Assim, no sentido do que está sendo realizado hoje e o novo período que a gente começa. Primeiro, sempre houve do Milos uma preocupação em relação à não distribuição de APKs de forma indiscriminada, né? Então, a gente pegar, por exemplo, eu monto o APK do Benício e envio para todo mundo, né? Então, isso sempre foi algo extremamente recriminado dentro da comunidade do Android APS no mundo todo. Sempre, sempre foi. E até mesmo quando eu criei, por exemplo, o Diabetec, que era o curso meu que tinha no Hotmart, que era pago, e já falei sobre isso também, né? Tem um vídeo meu até que eu expliquei que as pessoas não podiam entrar de graça também, era só mandar mensagem e tal, mas era um curso teoricamente pago, né? E eu poderia, nesse curso, até porque era um curso fechado, colocar um APK lá dentro. Só que isso sempre foi uma coisa contrária às normas da comunidade. Então, o que que o curso ensinava? Ensinava, ele tinha um suporte no Instagram também, mas era basicamente estava falando do suporte. Ensinava a montar o APK. Era isso, assim, não tinha o caráter de disponibilizar o APK, porque isso sempre foi uma coisa contrária ao que a comunidade do Android APS, do APS, no mundo determinava. Sempre foi algo contrário, e como todo o trabalho que eu sempre fiz aqui no Brasil foi aliado a essa comunidade, e aí seria até mais financeiramente atrativo. Eu falar, olha, compra o meu curso que você vai ter acesso ao APK. Isso nunca aconteceu, justamente porque era contrário ao que a comunidade falava. E esse era um ponto até que nesse período todo, ao longo desses anos, eu sempre falei, olha, não pode acontecer isso. Já tive treta na internet por conta disso, justamente porque isso é o contrário à comunidade, por ter ligação direta com a comunidade, eu sempre fui contra isso. E esse é um ponto importante. Então, esse é um dia interessante e importante porque a partir de agora irá haver o APK na versão brasileira que será distribuído de forma fácil. Então esse é o grande salto. Antigamente não podia, não é que não tem, não é que não era feito, mas tinham pessoas que faziam isso e era contrário que a comunidade prescrevia, digamos assim, as diretrizes da comunidade do Android APS no mundo, né? E hoje não. Mas, Thiago, nos outros locais do mundo ainda se mantém a mesma coisa? Não, só no Brasil, tá? Então, esse é um esforço que eu tive ao longo desses anos todos. Então, eu acho que tem pelo menos uns 7 meses atrás que eu criei um grupo no WhatsApp, quando eu comecei a discutir com alguns médicos em relação a isso. Esse é um trabalho que eu venho discutindo com o Milos há muito tempo. Como eu falei, o Milos é o desenvolvedor principal, ele que dita como a coisa tem que andar, tá? Então, o ponto central dessa virada de chave é justamente essa. Eu montei um grupo onde primeiro, eu conversei com o Milos, se seria possível a gente conseguir para o Brasil fazer isso. Então, ele passou uma série de diretrizes de que deveria ser feito. Então, primeiro, o APK tem que estar só em português, tá só em português. Tem que ter um termo específico para aqui, para a realidade nossa. Então, eu contratei um escritório de advocacia especialista nesse tipo de termo, né, de health tech e tudo mais, para poder criar esse termo nosso. Então, tem um termo diferenciado para o Brasil e o aplicativo tem que ser só em português, tá? E é justamente isso que foi criado para o dia de hoje, tá? Então, esse é o grande salto. E aí, eu mostrei aqui como que era antigamente, né? Então, era extremamente complicado, né, de conseguir fazer isso daqui. Então, você tinha que ter o Lineage no seu celular, tinha que montar o APK, fazer o software da Rocha, e ainda tinha que ter um relógio para poder funcionar. E aí, como é que vai ser a partir de agora? Né? Então, primeiro, ainda precisa fazer a configuração da bomba da Rocha no computador, né? Então, mas isso é um passo bem mais simples do que montar o APK. Precisa de um CGM, né, para enviar a leitura de glicose ah, a cada 5 minutos, né? E ainda de complemento, ainda vai ter no começo do ano que vem, né, mais ou menos em abril, a chegada do Libre 2, né, que vai tirar a necessidade de ter o Miau Miau com o Libre, né? Então isso vai ser também uma coisa muito boa, porque ele já vai comunicar via Bluetooth com o celular, tá? Não vai precisar. E aí, o que que é então essa versão brasileira, para você entender? Então, a versão brasileira nada mais é do que a última versão do Android APS, só que dentro dessas limitações que o Milos passou, tá? Então, isso é a versão brasileira. Então, não é uma versão menos, digamos assim, efetiva. Ela é exatamente a mesma versão que está sendo usada no mundo todo, só que dentro das normas e dentro do que seria ok para a gente conseguir rodar aqui no Brasil com a aprovação do Milos, tá? Então essa é a grande diferença em relação a essa versão. E aí eu quero trazer para vocês aqui, deixa eu preparar aqui, como é que é essa versão,
tá? Porque algumas pessoas já têm familiaridade com Android APS. E eu vou mostrar exatamente onde é que a coisa começa a mudar. Então, essa versão brasileira, inicialmente, a gente vai distribuir ela dentro do Telegram. E eu vou explicar o porquê. Ah, eu vou possivelmente criar um sitezinho ou botar no GitHub daqui a pouco. Mas hoje a gente vai botar no Telegram, justamente porque lá vai ser o canal oficial nosso de comunicação e distribuição desse APK, tá? Por que disso? Porque antigamente, aqui no Brasil, a gente tinha mais ou menos 10 grupos no WhatsApp, como eu falei. E esses 10 grupos, e até existiam várias pessoas que estavam em diversos grupos. E é muito complicado você conseguir dar assistência, suporte, ajudar as pessoas, principalmente que tem sempre alguém online, da própria comunidade brasileira mesmo, para fazer ajuda mútua, né? E é muito complicado você fazer isso em 10 grupos. Né? Então, e até uma forma também de desassociar o WhatsApp, que eu faço coisas de trabalho meu, de família, etc., da comunidade do Android APS, no geral, aqui no Brasil, justamente para ficar mais fácil de manter, de certa forma, essa fluidez nesse suporte. Então, esse é algo muito importante, até mesmo para ter só um local que a gente já teve cenários de, sei lá, desde briga de política, de coisa de marketing multinível, que as pessoas divulgam sem nem ter um pingo de respeito com o que acontece dentro da comunidade. Então, lá vai ser uma forma, e principalmente no Telegram, que tem a capacidade de hospedar arquivos, de fazer uma série de outros recursos que não tem no WhatsApp. Então, o ponto principal de baixar, de ir para o Telegram, é que, primeiro, lá vai ser o canal de suporte oficial, lá tem um APK, que é o APK, que de fato é o APK que foi criado para o Brasil, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Não compartilhem esses APKs por grupos de WhatsApp. Todos os grupos serão excluídos, acho que de hoje para amanhã eu vou excluir já esses grupos no WhatsApp, justamente porque várias pessoas começaram a discutir assuntos que são totalmente periféricos ou sem importância nenhuma dentro dos grupos, e às vezes a mesma pessoa estava mais de um grupo e mandava a mesma dúvida em vários grupos, então sempre ficou uma confusão muito grande. E essa é uma medida de segurança, como eu falei, para poder a distribuição desse APK ser segura de verdade, né? Então, assim, não aceitem participar de grupos de WhatsApp que se fala sobre o Android APS ou esse tipo de tecnologia periférica, né, de Xtrip, etc e tal. Então, assim, o canal que eu vou estar, nenhum outro canal eu vou estar. Então, assim, se você preza realmente por ter confiabilidade na informação e no APK, para não ter nenhum tipo de Trojan, de backdoor ou código malicioso que seja, você baixa da versão que vai estar distribuída pelo Telegram. Tá? Então, a minha responsabilidade é com esse APK que está dentro do Telegram. E aí outra forma também que você pode ter a segurança lá é o APK que você vai baixar de graça. Então, não vai ter a opção de alguém estar cobrando de você ou algo do tipo. Esse APK é totalmente de graça. Esse é o compromisso que eu sempre tive com vocês. Então, várias vezes eu já falei sobre esse dia. E sempre falei, ó, no dia que ele estiver no Brasil, vai estar 100% de graça. Então, você não tem por que pagar para alguém para instalar o Android APS, principalmente agora, tá? Porque justamente é muito mais fácil você basicamente baixar e instalar. Vai entrar no grupo do Telegram, vai ter o arquivo APK lá, baixou, instalou, e já começa a fazer as configurações, tá? Então, sim, por que que tem que entrar no Telegram? Primeiro, é um canal só de suporte. Segundo, é um canal onde você vai achar o APK verdadeiro, sem variação, sem risco de ter algum tipo de vírus, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E também lá no grupo, a gente consegue eliminar as coisas ruins, digamos assim, que é, por exemplo, as pessoas poderiam aproveitar de você mandar uma dúvida e tentar fazer uma abordagem para vender o APK ou algo do tipo. Isso não tem nenhuma necessidade, você não tem por que pagar absolutamente nada para ter acesso a esse APK, tá? Então, assim, presta muita atenção, vá para o Telegram. Eu sei que tem muita gente que não é familiarizado, mas é até melhor para você se tiver só o grupo nosso lá dentro, porque você vai saber aonde procurar a informação, tá? Então, assim, conselho do Thiago, não estejam em grupos de WhatsApp que vão falar sobre Android APS, e muito menos recebam um APK fora do Telegram. Não receba de forma alguma um APK de fora do Telegram e que não seja oficialmente desse grupo que eu criei, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, agora vamos ver de cara o que que muda nesse APK, né? Então, imagina que eu já estou com o APK instalado e eu vou abrir ele aqui pela primeira vez, tá? Então, aqui tem as boas-vindas, né, que eu criei aqui. Então, bem-vindo ao assistente de configuração do APS versão Brasil. Essa versão está disponível apenas em português. Isso foi uma norma do Milos, tá, brasileiro, e pode ser usada tanto para o uso completo do APS em duplo fechado, ou seja, para quem tem bomba de insulina, né, quanto também para quem utiliza caneta, que no caso é o MDI, que é múltiplas doses de insulina.
Atenção, o canal de distribuição e ajuda oficial da comunidade é no Telegram, né? Então você pode, vai ter diversos locais onde está esse link aqui, mas o link é o t.me/AAPS Brasil. A distribuição desse aplicativo é totalmente gratuita. Clique em avançar para iniciar o processo de configuração. Quando eu clico em avançar, aí tem um termo que foi criado para a versão brasileira, tá? Um termo específico, falando aqui sobre essa versão brasileira. Então eu preciso ler tudo aqui para poder avançar, né? Que tem um e-mail oficial também da comunidade aqui no Brasil, que é o link que esse e-mail foi criado pelo Milos, e eu que gerencio esse e-mail aqui. E aí eu clico em concordo, clico em avançar, e aí começa todo o processo de configuração da versão brasileira, e que são basicamente permissões. Então, clico em pedir permissão, dou permissão, clico em avançar, pedir permissão, dou permissão. Ele vai dar aqui esse aviso de que você precisa reiniciar o sistema, né? No caso, o Android GPS, mas depois eu vou fazer isso daqui. Clique em avançar, vai pedir uma senha, dois, aí você vai botar a senha que você quer. Esse erro aqui, ó, sem perfil definido, é porque ele está tentando salvar um perfil ou ativar um perfil, mas não tem nenhum ainda, porque a gente acabou de colocar. Então você pode ignorar isso daqui, tá? Dois. Aí você vai botar a senha que você quer e é muito importante. Deixa eu até mudar aqui a senha. É muito importante que você lembre dessa senha. Então, anote um local para você ter certeza, porque se você precisar, por exemplo, exportar os dados para ter um backup, para se caso eventualmente perca o seu celular ou quebre algo do tipo, você vai precisar dessa senha para restaurar depois as configurações do APS. Então, coloque uma senha que você vai lembrar. E não use o 2, 3, 4, 5, 6, como eu vou colocar aqui, porque é só em título de exemplo, tá? Então, você bota em cima e bota embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, clique em avançar. E aí, no caso, ele já achou umas configurações que estavam aqui salvas, mas possivelmente no seu não vai aparecer. Ou então, se você está migrando para essa versão agora brasileira, ele vai aparecer importar configurações. Quando eu clico em importar, vai aparecer o arquivo, eu clico em OK, ele vai pedir a senha. Então, se essa é a primeira vez que você instala, não vai aparecer isso, tá? E clique em importar. E aí eu clico aqui, ele, como eu importei as configurações, ele já foi para o aplicativo, tá? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse a primeira vez. Então, eu venho aqui, ignoro essa etapa, aí vou abrir o APK. Então, vou abrir o APK como se fosse a primeira vez. Eu já vou seguir mais rápido, porque a gente já passou dessa etapa. Clique em avançar. Permissão de Wi-Fi, permissão concedida. Permissão de armazenamento concedido. Volto aqui, boto a senha. Pronto, avanço. Nesse caso, não vou importar configurações e vou seguir. Aqui, eu posso deixar habilitado o envio de falhas. Escolho qual é a unidade que eu quero, né? Então, no Brasil, a gente usa basicamente o miligramas por decilitro. E aqui eu vou botar qual é a visualização que eu vou querer, ou seja, os valores que estão abaixo ou acima do que está aqui vão aparecer em vermelho, né? Quer dizer que já está fora da meta. Então, normalmente aqui a gente coloca 70, 180. Aqui eu vou escolher como é que eu vou querer compartilhar os meus dados e sincronizar esses dados. Então, se você utiliza o Night Scout, você pode usar essa versão ou a terceira versão que precisa de token, mas normalmente você pode usar essa versão, clica na engrenagem, coloca o endereço, coloca a senha do seu Night Scout aqui, depois clique em avançar. Bota o nome do paciente, no caso que eu botar o nome do Benício, clique em avançar, e aí eu vou botar aqui o que ele é, no caso, né? Então, eu vou botar aqui como adolescente, ou criança, não sei, agora, boa dúvida. Esse máximo de bolos permitido aqui, ele é basicamente, ele não é o máximo de insulina ativa. E essa é uma confusão que algumas pessoas fazem, tá? Então, esse é o máximo de bolos que pode ser aplicado de uma vez através da calculadora, tá? Para a pessoa que está calculando a quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, 3 para a gente seria muito pouco, né? Então, assim, para a gente, tem cenários que eu poderia aplicar quanto de uma vez? Então, por exemplo, no máximo eu aplicaria 6 vezes de uma vez para o Benício. Tá? Aí, do máximo de carboidrato, eu poderia botar aqui 100, por exemplo. Tá? Então, assim, é só para o sistema não ficar, de certa forma, limitado em relação ao cálculo que ele vai fazer. E aqui você, para que serve isso daqui, por exemplo? Vamos dizer que eu vou pegar um exemplo de uma criança, tá? Imagina que seu filho está na escola e a professora vai botar na calculadora que ele vai comer, ao invés de 10, 100 gramas de carboidrato. Então, por exemplo, se você botou aqui, no caso, vou pegar um exemplo melhor.
Ao invés de 30 gramas de carboidrato, a professora colocou que é 300. Então, 300 daria uma quantidade muito grande de insulina. E aqui, esse seria uma forma de você limitar isso daí, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu aplicar até 4 unidades, vai dar tudo ok ainda, né? Então, é uma margem segura. E até 50 gramas de carboidrato de uma vez na calculadora, né? Então, você não pode botar valores que são abaixo do que de fato você vai fazer no seu dia a dia. Mas essa é uma forma de ter já algum nível de segurança, tá bom? Então, clique em avançar. Aqui eu vou escolher qual tipo de insulina que eu utilizo, né? Então, se for uma Log, NovoRapid ou Novolog, é essa primeira opção que está aqui, tá? E aí, clico nela e eu não preciso deixar isso aqui ativo, então eu vou desativar. Tá? Se for a Fiasp, essa é a segunda aqui, também não preciso deixar ativo aqui do lado direito, só do lado esquerdo. Beleza? Aqui é de onde vai vir a glicose. Ou seja, de onde é que eu vou pegar a informação de glicose para eu poder alimentar o Android GPS? Então, a maior parte dos usuários usa o Xdrip aqui no Brasil, né? Então, quem usa o Dexcom, por exemplo, vai vir com Bioda, né? E quem utiliza o aplicativo do Tomato pode colocar esse daqui, tá? Mas eu prefiro botar o Xdrip, então eu indico você usar o Xdrip. Tem vídeo meu falando sobre o Xdrip. E aqui começa a parte de perfil, né? Então, a primeira coisa que eu faço é botar um perfil, né? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, Benício. Opa, que eu estou digitando no computador e. Pronto, Benício, underline, vou botar aqui 19/11, para eu saber quando que eu comecei com esse perfil. Tá ok? Então, aqui é a duração de atividade de insulina, né? O mínimo que o Android APS aceita é 5. Aí eu vou botar aqui a relação carboidrato-insulina, né? Proporção insulina-carboidrato. E aí vamos dizer o seguinte, que o seu médico passou para você 4 horários diferentes. 4 horários diferentes, a primeira coisa que eu vou fazer é botar 4 slots de tempo. Então já tem 1, 2, 3, 4. Tá? Preste bem atenção, que são etapas importantes. Depois que eu coloco os 4 slots de tempo, o que, que eu vou fazer? Começo pelo último. Então eu vou botar o último horário, vamos dizer que seja 8 horas da noite. Tá? E o outro seja 4 horas da tarde. Então, no seu celular aqui, dependendo da versão que você está usando, vai estar em 24 horas ou vai estar a MPM, né? E aí eu posso botar aqui 9 horas da manhã, ou 7 horas, na verdade, e deixo aqui meia-noite, possivelmente vai estar aqui no celular de vocês. E aí, depois que eu coloco os horários, é que eu vou botar os valores. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, 10, aqui 9, aqui 7, aqui 10. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui não é um modelo padrão de tratamento. Então, cada paciente tem a sua relação carboidrato e insulina. Aí a gente vai para a sensibilidade. Vamos dizer que aqui tenha só dois faixas de tempo, né? Então, vou colocar aqui, primeiro, começa por baixo, e vou dizer que começa essa daqui às 7 horas da manhã, e esse aqui é a partir de meia-noite. Então, a partir de meia-noite, 120, e aqui 100. Mais uma vez, isso aqui é só um exemplo. Você não deve achar que esse valor é um valor melhor, que funciona melhor. Isso não existe dentro desse aspecto, tá? Basal, vamos dizer que tenha 6 horários. Então, vou botar aqui 3, 5, 6. Começo sempre do final, 8 horas da noite, 4 horas, 11 horas, 10 horas da manhã, 6 horas da manhã e ali meia-noite. Então, vou botar aqui a basal 1, 2, só para preencher rápido. Lembrando que, se você tem uma faixa de tempo, se tiver duas, por exemplo, que é de meia-noite e meio-dia, você não precisa botar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não, tá? Você só coloca aí realmente, se é, por exemplo, de 11 da noite até 6 horas da manhã, é 1. Então, ele está mantendo 1, tá? Pronto. E a última coisa que a gente vai botar aqui é o alvo. Beleza. O alvo mínimo aqui é 81. Do lado esquerdo, 81. Vou botar aqui, por exemplo, 140. Tá? Esse alvo é o alvo que o sistema vai usar para calcular as coisas. Então, o mínimo é 81. Então, clica em salvar e quando tá tudo ok, ele fica assim, ó, preto, com fundo preto, tá bom? Clica em salvar. E aí, quem vai botar esse valor aqui é o seu médico. Clica em ativar perfil e dou ok. Pronto. Clico agora em avançar. Então, assim, só tá tudo ok quando ficar com fundo preto. Clico em avançar e vou escolher a bomba de insulina que eu utilizo, né? Então, no caso, quem utiliza caneta vai botar bomba virtual.
clica na engrenagem, tipo de bomba virtual, MDI. Pronto. E aí eu posso até habilitar aqui, ó, carregar status do ONS. Beleza. Quem utiliza a bomba da Roche vai escolher essa versão aqui, tá? Que é a Combo. Antigamente a gente usava o Huff, que era um terceiro aplicativo, além do Xdrip do Android APS, ele seria o terceiro aplicativo, mas na versão agora tem um drive nativo nessa versão 3.2, tá? Então, seleciono a bomba da Roche, clico aqui na engrenagem e vou clicar aqui em emparelhar com a bomba. Nesse caso, aqui a gente não tem, como o emulador não aparece, mas é o processo de sincronizar a bomba com o celular, tá? Então, essa etapa aqui tem vídeo no YouTube também ensinando a fazer isso daqui. Então, vamos dizer que eu já emparelhei com a bomba, clique em voltar, e aí vou clicar aqui em estado, no caso da bomba da rocha, ou clico na bomba virtual, né? E vou clicar em avançar. Aí, agora, a próxima etapa seria selecionar o algoritmo, mas nesse caso aqui, como a gente está com a versão caneta ativa, ela não vai deixar aparecer aqui. Mas nesse caso aqui, o algoritmo é o ORF1, tá? É esse que a gente tem que utilizar. Clique em avançar. Inicialmente, para quem usa bomba, é o loop aberto e também é o loop aberto para quem utiliza caneta, tá? Aí eu ativo o loop. No caso da caneta aqui, ele não vai permitir, né? Para poder. Porque é, não tem como ter um loop nem aberto, nem fechado, nem nada do tipo utilizando caneta, né? E aí a pessoa vai continuar o restante dos passos para iniciar o sistema, beleza? Então, deixa eu voltar aqui e clique em sair. De novo, porque nesse caso meu aqui da caneta não vai ser possível, tá? Então, deixa eu tentar passar com outro tipo de bomba, com estado de mentira. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá, deixa eu ver se consigo botar aqui. Pronto, vou botar como se fosse a bomba da rocha, né? Mas eu acho que não vai passar ainda. Vamos ver. Opa, volta. Agora passou. Tá? Então, no manual não precisa, tá? Quem vai usar caneta não precisa, mas aqui eu estou emulando como se fosse a bomba da rocha, só para poder seguir as configurações. E aí, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou botar essa SMB Open APS, tá? E aqui eu vou ativar do lado direito. Então, esse aqui é importante. Tá? Então, avanço. Aí, loop aberto. Aí, agora ele vai botar o plugin de detecção de sensibilidade, que é o ORF1. Tá? Clique em avançar. E aí, começa os objetivos. Então, o que que é o objetivo, Thiago? Tá? Então, eu vou gravar uma aula só falando sobre os objetivos. Mas, basicamente, é o seguinte. Quando você coloca você compra uma bomba da Medtronic ou da Roche, não tem os educadores de diabetes que vão te ensinar a mexer? Os objetivos servem para isso. Ele é basicamente um professor de como você vai mexer no sistema. E ele tem 11 objetivos e cada objetivo tem um tempo distinto, né? Então tem objetivos que demoram mais tempo, tem objetivos que você faz em um dia, basicamente, né? E vai ter uma aula minha falando só sobre esses objetivos. Então, beleza, eu clico em sair aqui. E agora eu vou copiar de uma outra aula que eu explico os principais passos aqui para continuar isso daqui, beleza? Para ser mais rápido, e não repetir essa informação novamente. O que que a gente fez até agora? A gente configurou o perfil, deu as permissões no celular, chegou até a tela inicial. Mas se você observar, não tem dados de glicose lá. Então esse é o próximo passo. A gente vai pegar o dado de glicose que vai vir lá do Xdrip para fazer aparecer no Android APS, para ele poder calcular as coisas todas em cima do perfil que a gente já configurou, tá? E aí a gente vai pensar, como é que a gente faz isso? A gente vai precisar fazer uma, como que eu vou chamar isso? Uma permissão para o Xdrip enviar as informações de glicose que ele está recebendo para o Android APS, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí, tem um vídeo meu antigo, talvez até use esse vídeo de novo aqui para poder compartilhar com vocês, que é o vídeo do Android APS para caneta versão antiga, tá? Que é a mesma configuração do Xdrip. Então, para quem está assistindo em casa, eu vou passar aqui o frame e depois eu vou falar com o pessoal que está assistindo aqui. Então, o que que você vai fazer? Abre o Xdrip, vai no menu superior da esquerda, definições, aí você vai rolar um pouquinho para baixo,
até você encontrar configuração entre aplicações, que está abaixo de falar leitura. Configuração entre aplicações. Clica nele e aí você vai ativar o transmissão local. Transmissão local, ativa ele. E aí tem uma opção lá embaixo que é assim, ó, identificar receptor. E aí o que você vai colocar lá? Você vai preencher exatamente o que está aqui na tela. Vamos lá, pessoal, tela inicial do Android APS, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos passar aqui, fazer um overview geral. Eu já compartilhei minha tela com o pessoal que está assistindo também aqui, né? Então, estão vendo direitinho aí vocês também? Então, né? Então vamos seguir. O que a gente tem aqui de principais informações? Primeiro, a gente tem um perfil que está ativado aqui na esquerda e tem aqui o alvo que está estabelecido no perfil. Insulina, carboidrato, calculadora. No meu caso, como eu não tenho um Xlip nessa máquina, não vai aparecer a glicose. Então, sempre que eu vou falar, considerem esse fator. Primeira coisa que a gente vai fazer, para que todo mundo esteja igual, no sentido das opções de visualização do aplicativo, a gente precisa fazer uma configuração aqui só para planificar isso daí. Então, vou aqui no menu superior da esquerda, que é esse daqui, e vou em configurador. E aí eu tenho aqui, ó, o perfil é a primeira opção e eu vou ativar do lado direito aqui. E olha o que acontece quando eu ativo do lado direito. Ele vem aqui para cima, ó, tá? Ah, mas não estava aí antes, Thiago, eu não vi? Vamos lá, a gente vai ver agora. Configurador, desativo, volto. Ele não está aqui na esquerda. Ele está onde? Ele está na... Desculpa, ele não está na direita aqui em cima, ele está na esquerda, tá? Eu prefiro usar as coisas que são importantes lá em cima, que são mais fáceis de achar. Então, eu vou ativar o perfil. Isso aqui eu não preciso, porque a insulina só vou usar uma vez, digamos assim, essa configuração não tem nenhuma importância, tá lá em cima. O Xdrip sim, tá? Suavização. Isso aqui é um negócio muito bom que tem na versão 3.2. O que acontece? A gente usa o Freestyle Libre. O Freestyle Libre, como vocês bem sabem, ele não tem aquela acurácia toda. A gente já consegue melhorar ele com a utilização do Xdrip e no Android APS a gente consegue dar um plus a mais de melhoria nessa leitura dele, que é através da suavização. O que eu utilizo é a suavização exponencial e isso só está disponível agora nessa versão mais atualizada do Android APS. Então, isso é um recurso muito bom que serve para lidar melhor com as variações que o Xlib tem, os ruídos tem, tá? Que o Xlib tem por causa do Libre, né? Então, isso aqui melhora muito a acurácia na hora do cálculo do tratamento, ok? Mas tem aqui a nossa bombinha virtual, e aí a gente pode dar uma olhada aqui nessa engrenagem e pode ativar, carregar status NS ou Tide Pool, tá? Então, é uma opção que pode ser habilitada. Então, volto aqui e tem aqui a detecção de sensibilidade. Então, o que a gente utiliza é a hora F1, já está ok. Não vou falar sobre isso agora, vou fazer um outro vídeo falando só sobre esses detalhes mais avançados do Android APS. Está aqui ativado o Tide Pool, ou no caso o NS Cliente. Para quem tem NS Cliente, clica na engrenagem, bota o endereço, bota a senha aqui embaixo e pronto. É basicamente isso, tá? E aqui tem outras configurações que eu posso passar aqui, ó. Então, enviar os dados para o Night Scout. Não precisa baixar os dados do Night Scout, porque o Xlib já está enviando. Receber dados recentes e antigos, não precisa. Receber perfil armazenado, isso aqui é legal. Alvo temporário pode ser também para quem utiliza gerenciamento, tipo, quero entrar no Night Scout no meu filho e mudar isso lá depois, tá? Então, essa é uma opção. Esse restante aqui, para o celular mestre, não é necessário, tá? Então, volto aqui e já tá funcionando aqui. Aí tem as outras configurações de relógio. Aí tem a opção aqui, ó, de comunicador SMS. Tem a opção aqui de alimentos, que ele seria um banco de dados similar com o que tem no iGlick, no Glick, de alimento, só que você precisa previamente cadastrar eles. Então, é um pouco mais complexo. Então, nesse sentido, se você não sabe contar carboidratos, talvez essa não seja a melhor opção para você. E tem aqui a opção, então vou desabilitar aqui alimentos, tá? E o configurador eu também deixo aqui. Então o que eu deixei ativado? Posso desativar alimentos daqui. Ações, deixo ativado dos dois lados. Tide Pool, não preciso botar dos dois lados. E o NS Cliente é ideal que coloque, né? Então, quem utiliza ele. Bomba virtual está ativado dos dois lados.
suavização não tem opção de dois lados, X-Drip está dos dois lados e a insulina não está e o perfil está dos dois lados. Então, no final ficou visão geral, ações, bomba virtual, perfil, NS cliente, X-Drip, tá? Um ponto importante, se você não tem Night Scout, você pensa, para que eu posso precisar do Night Scout? Se as duas pessoas têm Android, você não precisa, até pode, seria bom porque o médico consegue ver relatório, editar o perfil, etc e tal, mas não é, assim, obrigatório. Tem um vídeo meu explicando como é que cria Night Scout. Eu acho que eu vou criar uma nova versão dele até. Mas o Diabetec, que é a empresa que eu criei de tecnologia para diabetes, a gente tem um serviço de hospedagem de Night Scout por mensalidade, tá? Então, se você uma coisa que a gente consegue subir em 1 minuto, já está disponível o seu Night Scout. Então, vamos lá. Então, ficou aqui essas opções ativas. Lembrando que eu não tenho glicose, então eu vou só falar por cima aqui. E aí, a gente tem aqui a opção de calculadora, tá? Para a pessoa que já configurou, já está aparecendo a glicose, o valor já vai aparecer aqui. E vou botar um exemplo, por exemplo, 140. Então, 140, ele diz para não fazer nada, não está precisando de insulina nem nada. E vou colocar aqui que eu vou comer 35 gramas de carboidrato. E aí ele fala para mim para eu aplicar 4,5. De onde que ele tirou essa informação de 4,5? Do perfil que a gente já configurou, tá? Então, isso é o ponto interessante, justamente porque ele vai respeitar os cálculos do perfil que já foi previamente cadastrado. E aí eu posso ativar esse olhinho aqui, né? E vou colocar aqui, ó, para ele sempre considerar também o que tem de carboidrato ativo com vocês também. Era para ter feito isso antes, fui bem leigo. Vamos lá. Então, o que que a gente tem aqui de informação que é crucial? Imagina que você pegou, esqueceu do café da manhã, só aplicou insulina. Quero adicionar dados do passado. Como é que eu faço? Vamos lá. Carboidrato, eu venho aqui em carbos, coloco aqui o fuso horário, né, e vou botar a primeira quantidade. Vou botar 15 gramas, que eu comi há mais ou menos 45 minutos atrás. Então, menos 45 minutos atrás. Tá? Então, eu consigo colocar aqui. Tem a duração do carboidrato também, é uma opção, mas eu acho que isso aqui faz muito mais sentido para quem utiliza a bomba nesse momento. Então, 15 graus, 45 minutos atrás, posso botar mais tempo até, dou OK, e ele vai jogar para cá, para o passado, né? Então, vai ser mais ou menos aqui, assim, né? Então, vamos ver. Pronto, já foi. 15 gramas já está registrado, tá? Aqui não aparece o decaimento do carboidrato porque não tem glicose entrando, mas aqui já aparece da insulina. Então você vê que ao longo do tempo a insulina ativa vai caindo, né? Então isso é um dado bem importante para poder a gente gerenciar. A mesma coisa. Bom, então agora você viu como é que funcionam essas primeiras configurações de perfil e tudo mais, que é até uma aula lá de Android GPS para caneta. É, Agora, o que você precisa fazer? Você vai precisar, no caso de quem utiliza a bomba da Roche e vai usar o APS, tem que configurar a bomba com o software 360, tem um vídeo sobre isso, tem um link para baixar o aplicativo aqui na descrição, tá? E depois disso, é basicamente começar a passar os objetivos, tá? Então, esse vídeo é um vídeo para explicar, que foi o que eu fiz no começo, por que que a gente chegou onde a gente chegou e como a gente chegou. Passei também alguns detalhes sobre a dinâmica que envolve essa comunidade toda. Passei também pelas configurações iniciais do Android APS, também complementei com outro vídeo meu. E agora a bola está com vocês. Então, assim, não esqueçam de entrar dentro do grupo do Telegram, porque qualquer novidade que tem em relação a essa versão, eu vou colocar primeiro lá. Eu vou dar prioridade para botar o conteúdo primeiro lá do que no meu próprio Instagram ou no YouTube. Primeiro eu vou avisar tudo lá dentro do Telegram. Então, se você quer realmente saber de tudo que vai acontecer, entre no grupo do Telegram, beleza? Se você tem, Thiago, acho legal, mas eu estou acostumado a ter educador de diabetes, preciso de uma ajuda. Como é que tem alguém em algum local, nem mesmo que eu pague para isso, não sei o quê? Tem, no caso, o, o, o Diabetec Plus. Também tem um link aqui na descrição para você ter mais informações sobre esse serviço de acompanhamento, principalmente para que tenha um endocrinologista acompanhando e tudo mais. Então é muito importante. Da mesma forma, também tem um serviço para profissionais de saúde. Lembrando mais uma vez, o Android GPS é 100% gratuito. Você não precisa pagar absolutamente nada para ninguém, tá? Então não esqueçam disso. Agora está muito mais fácil porque o APK já está no grupo do Telegram e depois eu vou botar no site que vai ser mais fácil também, mas entrem no Telegram porque lá é o nosso canal de comunicação. Essa era a minha mensagem para vocês hoje. É um dia muito importante porque começa a ser ainda mais fácil e mais acessível o Android GPS para uma quantidade cada vez maior de pessoas aqui no Brasil.
Então, um forte abraço para vocês. Lembra de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, sei lá o que, onde é que vai estar aparecendo para vocês. Mas façam isso. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.